Da tribuna do Senado, o senador Eduardo Girão questionou até quando a casa vai manter sua postura de omissão e subserviência perante os excessos do Supremo Tribunal Federal. O senador ressaltou que a principal crise vivida pelo Brasil é a crise ética e apontou: é que aqui no Brasil o mau exemplo está vindo de cima. Girão lembrou que a mesa do Senado está abarrotada de pedidos de impeachment de ministros do Supremo e mencionou um recente jantar de ministros com senadores e políticos da oposição. O senador disse que é mais um escárnio perante a sociedade, pois um poder tem o dever de conviver institucionalmente com os outros sem jamais fazer qualquer tipo de conchavo. O senador acrescentou: nós devemos ressaltar que o Supremo tem utilizado 2 pesos e 2 medidas, pois tramitam há muitos anos centenas de processos por crimes de corrupção que somam mais de R$1 bilhão, envolvendo cerca de 150 parlamentares. Nos últimos 5 anos, 20 políticos corruptos foram beneficiados pela prescrição devido à inércia da Suprema Corte Brasileira, reforçando a nefasta cultura da impunidade de réus privilegiados por terem poder político e econômico. Isso explica a crescente deterioração da imagem da nossa Suprema Corte perante a sociedade, que é vista como uma corte corporativa, midiática e ideológica. Os poderes devem ser harmônicos, mas, acima de tudo, independentes. Quando isso não acontece, estamos diante de um atentado contra a democracia. É o que temos assistido o tempo todo. Ministros do STF atuando como se fossem partidos de oposição declarada. Tanto a Suprema Corte deve ser respeitada, como também um governo que tem procurado cumprir a Constituição. O senador Eduardo Girão questionou: onde estão os homens e mulheres de bem desse país? Girão alertou: essa subserviência nos torna cúmplices de uma crise institucional que pode resultar em um impasse no Estado Democrático de Direito. Isso não é bom. A quem interessa isso tudo? Por isso, vou continuar fazendo a minha parte, insistindo para que este parlamento demonstre sua altivez, tão importante para a República, na busca pela harmonia com verdadeira independência. O Senado é a casa responsável pelo controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, impede a tramitação de pedidos de impeachment, requerimentos de convite, projetos de lei e PECs, qualquer iniciativa que possa ir na direção de limitar os poderes dos ministros ou fazer o controle de seus atos. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade e até utilidade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, os sites e canais conservadores têm seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix
utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores do Senado Federal, funcionários da Casa. A gente estava falando há pouco sobre a crise que a gente vive no Brasil. Uma crise sem precedentes, é verdade. Uma pós-pandemia dessa é algo difícil de conseguir digerir, de conseguir, de alguma forma, superar. Mas a grande crise que nós vivemos no Brasil, cada vez fica mais claro para mim, cristalino, não é a crise social que é terrível, não é a crise econômica que é forte, não é a crise política que também é deplorável, mas é a crise moral. A mãe de todas as crises, que chega ao ponto, senhor presidente, de na última sexta-feira termos no Brasil um juiz federal, assessor direto da presidência do STJ e alvo de uma operação da Polícia Federal, uma das entidades mais respeitadas pelo povo brasileiro, que nessa operação por recebimento de propina, o assessor sai com essa pérola de declaração, abro aspas, isso não vai dar em nada, fecho aspas. Tal afirmação serve para ilustrar o nível de decadência ética a que chegamos com a garantia da impunidade dos poderosos. É que aqui no Brasil o mau exemplo está vindo de cima. Em toda a história da nossa Suprema Corte, e eu quero deixar claro, o STF é importante para a democracia do Brasil, é um pilar, mas nunca existiram tantos e sucessivos desvios de conduta de ministros, ao ponto de, da mesa do Senado ao longo dos últimos anos, estar abarrotada de pedidos de impeachment. Nas últimas semanas eu subi cerca de 15 vezes a essa tribuna, elencando aí mais de 10 atitudes incompatíveis com o decoro exigido daqueles que têm por missão serem os guardiões da Constituição Federal. Mais uma vez, recebemos com perplexidade a notícia de um jantar entre alguns ministros e senadores na casa de um deles, com a presença, inclusive, de um ex-senador, com processos, com denúncias de corrupção na Lava Jato, o que demonstra ser mais um escárnio perante a sociedade, pois um poder tem o dever de conviver institucionalmente com os outros, sem jamais fazer qualquer tipo de conchavo. Eu repito mais uma vez, isso transcende a questão de ser contra o governo,
de ser a favor, de ser esquerda, de ser direita, de ser centro. Isso transcende muito mais tudo isso. Eu tenho feito, inclusive, muitas críticas a esse governo federal, mas eu tenho o dever de respeitar, mesmo discordando de algumas das pautas do governo, que ele foi eleito democraticamente por mais de 58 milhões de brasileiros. Tem que saber perceber a diferença disso. Nós devemos ressaltar que o Supremo tem utilizado 2 pesos e 2 medidas, pois tramitam há muitos anos centenas de processos por crimes de corrupção que somam mais, acredite se quiser, de 1 bilhão de reais, envolvendo aí cerca de 150 parlamentares. Nos últimos 5 anos, 20 políticos corruptos foram beneficiados pela prescrição devida à inércia da Suprema Corte Brasileira, reforçando a nefasta cultura da impunidade de réus privilegiados por terem poder político e econômico. Isso explica, senhoras senadoras, senhores senadores, a crescente deterioração da imagem da nossa Suprema Corte perante a sociedade, que é vista como uma corte corporativa, midiática e ideológica. Os poderes devem ser harmônicos entre si, mas, acima de tudo, independentes. Quando isso não acontece, estamos diante de um atentado contra a democracia. É o que temos assistido o tempo todo. Ministros do STF, alguns ministros, deixando claro, atuando como se fossem partidos de oposição declarada. Tanto a Suprema Corte deve ser respeitada, como também um governo que, pelo menos ao meu ver, tem procurado cumprir a Constituição. Onde estão os homens e mulheres de bem desse país? Essa subserviência, encaminhando para o final, senhor presidente, peço só mais um tempo, essa subserviência que, com todo respeito, eu tenho visto da nossa Casa Revisora da República, nos torna cúmplices de uma crise institucional que pode resultar num impasse no Estado democrático de direito. Isso não é bom. Isso não é bom. A quem interessa isso tudo, eu pergunto. Por isso, senhor presidente, vou continuar fazendo a minha parte, insistindo para que esse parlamento demonstre a sua altivez, tão importante para a República, na busca pela harmonia com verdadeira independência. Para tanto, é preciso colocar em votação pelo menos o convite do senador Lazier Martins, que chama o senhor ministro Luiz Roberto Barroso para essa casa, para uma sessão respeitosa. Para que ele possa explicar as suas falas com teor político robusto e que constrangeu, pelo menos a mim, eu fiquei constrangido com aquele tipo de fala que não tem respaldo nenhum na nossa Constituição. Eu quero encerrar esse pronunciamento com louvor à esperança. Fui buscar inspiração num dos maiores filósofos e teólogos do cristianismo, Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, abro aspas: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem.
a indignação que nos ensina a não aceitar as coisas erradas e injustas, e a coragem que nos ensina a mudar essas coisas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Está